E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A CBF pegou todo mundo de surpresa com uma decisão que ninguém esperava, e o Vasco da Gama, tradicional clube do futebol brasileiro, se viu no centro de um furacão que já está dando o que falar em todos os cantos do país. A entidade máxima do futebol brasileiro anunciou que o clube perderá 9 pontos na tabela por um motivo que mais parece cena de filme de comédia do que algo relacionado a esportes, mas a situação é real, e as consequências são gigantescas. O rumor começou a circular nos bastidores da CBF nos últimos dias, e a confirmação oficial apenas incendiou ainda mais o debate entre torcedores, comentaristas e jornalistas esportivos. A princípio, ninguém conseguia acreditar na notícia, e muitos fãs começaram a buscar explicações alternativas, tentando entender como um clube de tanta tradição poderia ser punido de uma maneira tão inédita e, acima de tudo, tão absurda aos olhos de quem acompanha futebol há décadas. O Vasco, que vinha tentando se reorganizar dentro e fora de campo, de repente se viu diante de um problema que pode alterar completamente seu planejamento esportivo e financeiro para o restante da temporada. A perda de 9 pontos não é algo pequeno, e no momento em que a tabela do campeonato está cada vez mais acirrada, essa punição pode ter efeitos devastadores no sonho do clube de brigar por posições mais altas. Torcedores começaram a expressar seu descontentamento nas redes sociais, criando hashtags e fóruns de discussão, enquanto jornalistas corriam para apurar detalhes de como tudo isso foi decidido, e os rumores sobre bastidores começaram a tomar proporções gigantescas, com especulações sobre reuniões secretas e documentos internos vazados que explicariam, ou ao menos tentariam explicar, a razão dessa punição. A questão central que domina os debates é que nunca se viu algo parecido no futebol brasileiro, e a sensação geral é de que o Vasco está sendo punido por um motivo que desafia qualquer lógica convencional de regulamentação esportiva, e isso abriu espaço para uma onda de análises, opiniões e teorias, algumas plausíveis, outras completamente mirabolantes, mas todas refletindo a perplexidade geral diante de uma decisão que parece, à primeira vista, surreal e inacreditável. Nos bastidores do futebol, a decisão da CBF gerou repercussão imediata, com jornalistas esportivos revelando que o assunto estava sendo comentado em todos os corredores da entidade há semanas, mas que a divulgação oficial aconteceu apenas agora, pegando de surpresa dirigentes, atletas e comissão técnica do Vasco. Alguns rumores indicam que a punição está ligada a um procedimento administrativo que envolve questões burocráticas inusitadas, nunca antes aplicadas a nenhum outro clube da Série A ou B, e isso só aumenta o clima de tensão e incredulidade. Internamente, o clube vive um misto de choque e indignação, tentando entender como medidas internas ou documentações aparentemente normais podem resultar em uma perda de pontos tão significativa, e enquanto isso, a torcida, acostumada a batalhas dentro de campo, agora precisa lidar com uma batalha institucional, que envolve advogados, regulamentos e interpretações que só aumentam o mistério sobre a verdadeira razão por trás da decisão da CBF. Muitos especialistas esportivos começaram a discutir possíveis cenários, desde recursos formais que poderiam ser apresentados pelo clube até consequências para o calendário de jogos, negociações de contratos e até mesmo impactos psicológicos para os jogadores, que de repente se veem em uma situação inédita na carreira, lidando com uma penalidade que desafia qualquer lógica futebolística tradicional. As redes sociais, como era de se esperar, foram inundadas com memes, comentários irônicos e debates acalorados, transformando a punição em um fenômeno viral que extrapola o mundo esportivo e invade a cultura pop, enquanto a imprensa tenta conectar pontos sobre o que realmente aconteceu nos bastidores da decisão, buscando fontes internas e documentos que confirmem os rumores que circulam sobre o suposto motivo inusitado que levou à perda de pontos. Além disso, a mídia internacional começou a repercutir o caso, destacando que uma punição desse tipo, por motivos incomuns e inéditos, não tem precedentes em outros campeonatos, o que coloca o Vasco em uma situação que, para muitos, parece única no mundo do futebol, e que certamente será lembrada e comentada por anos. A cada nova declaração, a sensação de que existe muito mais do que foi divulgado oficialmente cresce, e os torcedores ficam na expectativa de novos detalhes que expliquem, finalmente,
O que realmente motivou a CBF a tomar uma decisão tão chocante e sem precedentes na história recente do futebol brasileiro? O clima no clube, conforme relatos internos, é de intensa preocupação, mas também de mobilização. A comissão técnica se reúne constantemente para ajustar estratégias, já prevendo o impacto de 9 pontos a menos na classificação, e os jogadores tentam manter o foco nos treinos, apesar da situação que, para muitos, parece uma verdadeira novela. Alguns rumores indicam que decisões internas da diretoria, documentos administrativos ou até pequenos descuidos burocráticos possam ter sido interpretados pela CBF como infrações graves o suficiente para justificar a punição, mas ninguém consegue confirmar com absoluta certeza, e isso alimenta ainda mais os boatos. A torcida, enquanto isso, se organiza, não apenas nas redes sociais, mas também em reuniões e manifestações, tentando pressionar a entidade a rever a decisão. Enquanto especialistas tentam criar análises técnicas sobre a plausibilidade de recurso e sobre como a perda de 9 pontos impacta matematicamente as chances do Vasco na competição. Comentadores experientes afirmam que, se a penalidade for mantida, clubes concorrentes poderão ganhar vantagens inesperadas, e o clima de incerteza se espalha por todo o campeonato, afetando estratégias, negociações e até a moral de atletas que se deparam com uma situação que jamais imaginaram enfrentar. Internamente, a diretoria do Vasco ainda busca compreender exatamente quais critérios foram aplicados, enquanto a imprensa busca pistas sobre reuniões secretas, documentos internos e até possíveis conversas entre dirigentes da CBF, que poderiam ter levado a essa decisão que, para muitos, ainda parece inexplicável. Além disso, a repercussão entre ex-jogadores, técnicos e comentaristas é intensa, com teorias sobre injustiça, possíveis falhas processuais e até motivações políticas dentro da entidade, transformando o caso em um verdadeiro enigma para todos os envolvidos. A cada nova especulação, a sensação de que algo maior está por trás da punição aumenta, e fãs do Vasco e amantes do futebol acompanham cada detalhe com expectativa e ansiedade, tentando descobrir se essa perda de pontos será revertida ou se marcará um capítulo histórico e surpreendente na trajetória do clube. A imprensa nacional está unida em busca de respostas, e os rumores sobre bastidores, reuniões sigilosas e documentos secretos se multiplicam, enquanto comentaristas especulam sobre a repercussão que a perda de 9 pontos terá não apenas na tabela, mas na reputação do Vasco, na confiança de patrocinadores e até na motivação de jovens atletas da base. A situação se tornou tão complexa que alguns profissionais afirmam não lembrar de nada parecido nos últimos 20 anos de cobertura esportiva, o que reforça a ideia de que a CBF tomou uma decisão inédita, e que o caso certamente entrará para os livros de história do futebol brasileiro como um dos mais curiosos e controversos. Além disso, a dimensão do impacto vai muito além da questão esportiva, atingindo aspectos jurídicos, administrativos e até psicológicos, já que o clube precisa lidar com pressão interna, externa e da torcida, tudo ao mesmo tempo. Enquanto busca meios de contestar a punição e entender, finalmente, o que motivou a entidade a aplicar uma penalidade tão severa por motivos tão incomuns. Muitos analistas afirmam que, se algum dia detalhes concretos forem revelados, a história certamente surpreenderá, pois a complexidade e singularidade da decisão indicam que há muito mais por trás da notícia oficial, e que os torcedores, que se sentem injustiçados, talvez nunca vejam todos os detalhes, o que mantém o clima de mistério e rumor em alta. Comentários em programas de TV, podcasts e redes sociais giram em torno de teorias que vão desde erros administrativos, documentos extraviados, decisões internas polêmicas ou até mesmo motivações internas na CBF, e cada nova informação aumenta a tensão entre torcedores e imprensa. Enquanto isso, a diretoria do Vasco tenta manter uma postura firme, anunciando que recorrerá e buscará todos os meios possíveis para reduzir ou reverter a penalidade, mas sem revelar detalhes estratégicos que poderiam comprometer o recurso, mantendo suspense sobre o desfecho do que já é considerado um dos casos mais bizarros e inusitados da história recente do futebol brasileiro, deixando a todos com a sensação de que estamos diante de algo sem precedentes e digno de debates intermináveis nos próximos meses. A torcida, por sua vez, reagiu de maneira intensa, misturando indignação com criatividade, criando memes, hashtags e campanhas de apoio ao clube, enquanto a administração tenta conduzir a crise de forma estratégica, sem se precipitar e mantendo o foco em documentos e reuniões que possam reverter a situação.
Alguns boatos sugerem que a punição poderia estar relacionada a um detalhe administrativo que passou despercebido, e que, embora pareça pequeno, teria sido interpretado como grave pela CBF, o que reforça o caráter inesperado e inédito da medida. Comentadores especializados no direito esportivo começaram a detalhar cada possibilidade, mostrando como regulamentos e estatutos podem ser interpretados de forma variada, e que, nesse caso específico, a decisão da entidade se baseou em interpretações que ninguém tinha visto antes, aumentando o clima de mistério. A repercussão também chegou a patrocinadores e parceiros comerciais, que começaram a avaliar impactos financeiros, e a dimensão econômica da punição se torna cada vez mais relevante, já que a perda de pontos pode refletir diretamente em premiações, negociações e marketing. Em paralelo, ex-jogadores e ídolos do clube deram declarações emocionadas, criticando a medida e tentando transmitir confiança para a torcida. Enquanto a mídia continua investigando possíveis falhas processuais ou equívocos internos que possam ter levado a CBF a aplicar uma penalidade tão severa, mantendo o suspense sobre o verdadeiro motivo que fez com que o Vasco perdesse 9 pontos de forma tão inusitada, inédita e, até agora, inexplicável para o público, consolidando o caso como um dos maiores enigmas do futebol nacional. Enquanto o burburinho cresce, jornalistas afirmam que há uma espécie de clima de conspiração nos bastidores da CBF, com reuniões sigilosas, consultas jurídicas complexas e documentos internos circulando de maneira restrita, mas vazando pequenas informações que alimentam teorias entre torcedores e comentaristas, aumentando ainda mais a sensação de mistério e suspense. Algumas fontes afirmam que o caso pode envolver uma combinação de fatores administrativos, regulatórios e até estratégicos, e que a decisão de punir o Vasco não foi tomada de maneira simples ou direta, mas sim após análise detalhada de documentos, registros e procedimentos que ninguém imaginava que poderiam gerar penalidade. Enquanto isso, o clube se prepara para recorrer, mobilizando sua equipe jurídica e administrativa para construir argumentos sólidos, apresentando evidências e tentando mostrar que a punição é desproporcional ou mesmo injusta, mas sem conseguir divulgar detalhes por questões estratégicas, o que mantém a especulação em alta. A cada nova notícia, torcedores se dividem entre indignação, incredulidade e esperança, enquanto a imprensa e os comentaristas tentam reconstruir o quebra-cabeça que levou a CBF a tomar essa medida inusitada e sem precedentes, alimentando um clima de rumores e debates que dificilmente terá um fim rápido. E, à medida que a repercussão se espalha, fica claro que a situação do Vasco não se trata apenas de perda de pontos, mas de uma narrativa maior envolvendo bastidores, interpretações regulatórias e decisões administrativas que, até agora, desafiam qualquer lógica futebolística convencional, deixando a todos atentos a cada movimento do clube e da entidade máxima do futebol brasileiro. A decisão da CBF é, sem dúvida, uma das mais comentadas nos últimos anos, e a sensação de que algo muito fora do comum aconteceu se mantém. O Vasco, enquanto busca alternativas para reduzir os impactos, precisa lidar com um turbilhão de opiniões, especulações e rumores, e cada nova declaração oficial ou extraoficial serve para alimentar a curiosidade do público e a ansiedade da torcida. Alguns especialistas afirmam que esse caso terá repercussões duradouras, influenciando decisões futuras de clubes, regulamentos e interpretações da CBF, e que a singularidade do motivo, ainda não totalmente divulgado, transformará a punição em referência para debates e estudos sobre administração e regulamentação esportiva. As análises mostram que a dimensão do impacto vai além do campo, atingindo aspectos financeiros, morais, estratégicos e até psicológicos, tornando a história do Vasco e sua penalidade algo muito maior do que a simples perda de pontos, mas sim um fenômeno que mistura esporte, burocracia, mistério e emoção, criando uma narrativa que vai manter fãs e jornalistas atentos, discutindo, especulando e tentando entender o que realmente aconteceu, consolidando o episódio como um dos maiores enigmas do futebol brasileiro e tornando o nome do Vasco central em debates e rumores que prometem durar muito tempo. Enquanto o mundo do futebol continua a se recuperar do choque causado pela punição inédita ao Vasco, os rumores sobre o que realmente motivou a decisão da CBF se multiplicam em um ritmo quase frenético, transformando a situação em um verdadeiro enigma que domina programas esportivos, redes sociais e até conversas informais entre torcedores, jornalistas e especialistas.
Há especulações que apontam para documentos administrativos que teriam sido interpretados de maneira extremamente rígida, talvez por alguma cláusula obscura do regulamento, mas ninguém confirma com certeza. E isso só alimenta a sensação de mistério e conspiração em torno do caso. Algumas teorias sugerem que a penalidade pode ter relação com pequenas irregularidades de gestão, registros de jogadores ou até comunicação entre o clube e a entidade, algo tão minúsculo que jamais se imaginaria gerar consequências de tamanha gravidade. Ao mesmo tempo, a diretoria do Vasco busca recursos jurídicos e administrativos, avaliando cada possibilidade de reverter a punição, enquanto torcedores e comentaristas criam narrativas que misturam realidade, especulação e desejo de justiça. A repercussão extrapola o âmbito esportivo, envolvendo patrocinadores preocupados com imagem, impactos financeiros e relações institucionais, enquanto a mídia tenta reconstruir o quebra-cabeça que resultou na perda de 9 pontos, transformando o caso em um fenômeno de interesse nacional e internacional. Nos bastidores do clube, a tensão é palpável, e relatos indicam reuniões frequentes entre diretoria, comissão técnica e equipe jurídica, buscando estratégias para minimizar os danos e manter o foco do elenco nos próximos jogos, apesar da pressão psicológica causada pela situação inédita. Jogadores, acostumados a desafios dentro de campo, agora precisam lidar com um obstáculo que desafia a lógica e rotina, e o impacto emocional é evidente, com conversas internas sobre concentração, motivação e resiliência. Enquanto isso, a torcida se mobiliza de formas diversas, de manifestações em estádios e redes sociais a campanhas de solidariedade e pressão, tentando influenciar decisões da CBF e criar um ambiente de apoio ao clube. Especialistas em direito esportivo afirmam que o caso é um precedente único, que pode servir como referência para futuras interpretações regulatórias, ao mesmo tempo em que enfatizam a necessidade de cautela e análise detalhada de documentos, reuniões e registros administrativos. Os rumores também apontam que outras equipes e dirigentes acompanham o desenrolar da situação com interesse, avaliando impactos estratégicos, possibilidades de recursos e precedentes legais, tornando o episódio ainda mais complexo e multidimensional, alimentando debates intermináveis sobre justiça, burocracia e singularidade do ocorrido. As discussões nas redes sociais mostram que a punição do Vasco se transformou em um fenômeno cultural, com fãs de outros clubes, comentaristas e personalidades do esporte participando ativamente de debates, criando teorias, memes e narrativas alternativas sobre o motivo da penalidade. Alguns acreditam em uma falha administrativa grave, outros em um excesso de rigor interpretativo da CBF, enquanto outros apostam em motivações políticas ou internas dentro da própria entidade. A mistura de elementos reais e especulativos faz com que cada declaração, entrevista ou vazamento seja analisado minuciosamente, gerando novos rumores e aumentando a ansiedade de torcedores e profissionais do futebol. Além disso, a dimensão econômica da perda de 9 pontos preocupa, pois clubes dependem de premiações, negociações de contratos e visibilidade para manter equilíbrio financeiro, e a penalidade afeta diretamente essa dinâmica. Jornalistas investigativos buscam pistas em documentos oficiais, reuniões internas e comunicados da CBF, enquanto comentaristas esportivos criam análises detalhadas sobre cenários possíveis, impactos no campeonato e repercussão futura. Tudo isso transforma o caso em uma narrativa complexa, quase cinematográfica, onde a realidade e a especulação se misturam, mantendo a atenção do público e a sensação de que estamos diante de algo sem precedentes, que poderá ser lembrado e discutido por anos no futebol brasileiro e internacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No âmbito jurídico, a situação do Vasco ganhou contornos ainda mais complexos, com advogados especializados afirmando que recursos podem ser apresentados, mas que o sucesso depende da interpretação de cláusulas, regulamentos e procedimentos internos que ainda não foram totalmente esclarecidos. Enquanto isso, a diretoria trabalha em silêncio, analisando cada documento, cada reunião e cada detalhe que possa servir como base para contestar a decisão, sem revelar estratégias, mantendo suspense sobre o desfecho do caso. A pressão sobre os jogadores é intensa, e a comissão técnica precisa encontrar maneiras de equilibrar desempenho esportivo com o peso psicológico da situação, algo que nunca foi experimentado dessa forma.
Rumores indicam que a CBF pode estar aberta a negociações ou reconsiderações, dependendo de argumentos jurídicos e administrativos, mas nada foi confirmado, mantendo o clima de incerteza. Torcedores seguem mobilizados, enquanto a mídia cria uma narrativa contínua de especulação, debate e investigação, transformando a punição em um caso icônico, capaz de influenciar discussões sobre regulamentação, justiça esportiva e interpretação de normas, gerando repercussão não apenas no Brasil, mas internacionalmente, consolidando o episódio como uma das maiores polêmicas recentes no futebol nacional. Em paralelo, há relatos de conversas e reuniões secretas entre dirigentes de clubes e integrantes da CBF, alimentando teorias de bastidores e estratégias que poderiam ter influenciado a decisão, e a complexidade do episódio aumenta a cada nova informação divulgada, mesmo que de maneira parcial ou vazada. Especialistas em administração esportiva afirmam que casos como este são raros, e que a mistura de regulamentação, burocracia e interpretação subjetiva cria um ambiente propício a decisões inéditas, como a que impactou o Vasco, tornando o episódio um estudo de caso para o futuro. A repercussão nas redes sociais não para, e a cada nova declaração, teoria ou rumor, a situação se transforma em um verdadeiro quebra-cabeça de interesse nacional, envolvendo torcedores, jornalistas, especialistas e clubes, todos tentando decifrar o que levou a CBF a aplicar uma penalidade tão severa e inusitada. A dimensão psicológica e estratégica para o Vasco é enorme, pois 9 pontos a menos podem afetar não apenas a tabela, mas a confiança, motivação e planejamento do elenco, gerando desafios inéditos que exigem resiliência e foco para superar. Enquanto isso, comentaristas esportivos continuam explorando cada detalhe disponível, criando teorias sobre falhas processuais, documentos mal interpretados ou decisões internas controversas, mantendo a atenção do público em alerta e alimentando o clima de mistério e especulação. Torcedores se dividem entre indignação e esperança, organizando campanhas, hashtags e protestos pacíficos, tentando influenciar a decisão da CBF ou, ao menos, pressionar para transparência nos critérios utilizados. Algumas análises afirmam que a repercussão internacional do caso é significativa, mostrando ao mundo como decisões administrativas e interpretações regulatórias podem gerar polêmicas enormes, mesmo em clubes tradicionais como o Vasco, e que o episódio pode servir de alerta para outras equipes e entidades sobre a importância de detalhes burocráticos e regulatórios que, aparentemente insignificantes, podem gerar consequências gigantescas. A combinação de fatores esportivos, jurídicos, administrativos e emocionais torna o caso complexo, multifacetado e digno de atenção constante, com cada nova informação capaz de alterar percepções, rumores e expectativas sobre o desfecho da punição e seu impacto na temporada. Alguns rumores indicam que a penalidade pode envolver aspectos relacionados à comunicação do clube com a CBF, documentação de atletas ou até pequenos detalhes administrativos que jamais seriam considerados graves, mas que, na interpretação aplicada, justificariam a perda de pontos. Essa interpretação inusitada aumenta o clima de incredulidade e especulação, e torcedores tentam decifrar cada declaração oficial ou vazamento para encontrar pistas sobre a verdadeira motivação da punição. A situação transforma o Vasco em protagonista de uma narrativa única, onde o esporte, a burocracia e o suspense se misturam, criando uma história que transcende o campo e se aproxima de um fenômeno cultural, debatido em redes sociais, programas de TV, podcasts e conversas informais, gerando repercussão e interesse contínuo. Além disso, a dimensão econômica da perda de pontos preocupa, pois afeta premiações, contratos e visibilidade do clube, aumentando a urgência na busca por soluções e recursos que possam reduzir ou reverter a penalidade. O episódio se consolida como uma das maiores polêmicas recentes no futebol brasileiro, com repercussões que provavelmente serão discutidas por anos, transformando a decisão da CBF em um verdadeiro enigma esportivo, jurídico e administrativo. A pressão sobre o clube é intensa, e a diretoria trabalha incansavelmente para encontrar soluções que minimizem o impacto da penalidade, enquanto mantém sigilo sobre estratégias e detalhes jurídicos, aumentando ainda mais a curiosidade e os rumores que circulam. Torcedores se organizam, incentivam campanhas e protestos pacíficos, e a repercussão midiática mantém o caso vivo em debates e análises, criando uma narrativa contínua que mistura especulação, realidade e desejo de justiça.
A complexidade do episódio envolve múltiplos fatores: interpretação regulatória, falhas administrativas, impacto psicológico sobre atletas e comissão técnica, repercussão econômica e cultural, criando um cenário sem precedentes que desafia qualquer padrão anterior no futebol brasileiro. A cada nova informação, oficial ou não, torcedores e especialistas revisitam teorias, levantam hipóteses e constroem narrativas que misturam lógica, emoção e imaginação, mantendo o clima de suspense e mistério. Em resumo, a punição do Vasco se transformou em um fenômeno midiático e cultural, cuja resolução ainda é incerta, mas cujo impacto já está consolidado, tornando-se uma referência obrigatória em debates sobre futebol, regulamentação e decisões administrativas inusitadas. O desenrolar desse caso ainda promete muitos capítulos, recursos e especulações, e o que se sabe até agora é apenas uma fração da complexidade envolvida. Entre documentos, reuniões, declarações e rumores, a narrativa se espalha como fogo em palha seca, envolvendo torcedores, jornalistas e especialistas em análises detalhadas de cada movimento. A penalidade aplicada ao Vasco não se limita à perda de pontos, mas também influencia planejamento esportivo, psicológico de atletas, relacionamento com patrocinadores, repercussão midiática e percepção pública, transformando o episódio em um estudo de caso completo. Ao mesmo tempo, a curiosidade do público cresce a cada nova declaração ou rumor, mantendo o episódio em destaque nas redes sociais e na imprensa, criando um ciclo contínuo de especulação, análise e debate. Rumores sobre reuniões secretas na CBF, interpretações controversas de regulamentos e pequenos detalhes administrativos aumentam a sensação de que a história ainda está longe de ser completamente revelada, e a expectativa sobre a reversão ou confirmação da penalidade mantém torcedores e profissionais do futebol em estado de alerta, ansiosos pelo próximo capítulo de um dos casos mais intrigantes e inusitados da história recente do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.